Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Neste devido momento, todos os deuses, todos os humanos e todas as valquírias, inclusive os irmãos do Dark Black e a máquina e também a Nefti, ainda estavam sentados esperando da arte demonstrar a próxima parte de seus devidos pontos, mas nenhum deles notaram. Só quem notou foi o Kagami Taiga, o desaparecimento repentino do Dark. Foi aí então os humanos, os deuses e as valquírias ouviram a porta se abrir novamente da sala de cinema. Então viram que era o Dark, suspirando e agradecendo pelo ar gelado da sala. Hermes, mas como quando foi que você, Dark, se moveu? Você estava na nossa frente 1 minuto atrás, como é que você se moveu tão rápido e por que está tão suado? Zeus, não estava literalmente pensando em escapar de sua punição divina. Não é, Dark, por conta que eu ainda não esqueci do que você fez nas demonstrações anteriores, por mais que a gente viu a apresentação anterior, e isso deixa completamente chocado no que virmos. Você ainda tem muita coisa a responder. Adão, o meu filho, você está bem? Por que está tão exausta dessa forma? Parece que você passou por um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Que foi que aconteceu para você ficar assim? Hércules, Dark, se está exausto, então eu sugiro você descansar por enquanto, por conta que se você apresentar para nós um universo de certa forma exausto, assim seu desempenho vai ser praticamente inatingível. Loki, bom, saindo dessa conclusão espontânea de seu devido cansaço, Dark, o que veremos hoje exatamente, afinal de contas, se você chegou agora, então você vai demonstrar algo interessante para nós, não é? Bem, não é algo novo para mim, já está aqui, mas já vai ser algo novo para vocês, deuses, humanos e valquírias, por conta que eu já demonstrei isso para outros indivíduos que já ficaram aqui, mas não demonstrei a segunda parte. Bom, e o motivo do meu cansaço é por conta que eu tava resolvendo se eu ia ou não aparecer por aqui para demonstrar isso para vocês, mas decidi ter coragem, então estou aqui para demonstrar. É claro que eu podia ter deixado isso com a Nefti para ela resolver, mas decidi fazer isso eu mesmo. Então, deuses, humanos e valquírias, por favor prestem atenção na tela, porque a devida apresentação irá começar. É claro, antes que eu esqueça, o que verão hoje vai ser sobre deuses da destruição, 12 no total, mas o que verão vão ser sobre os 6 restantes, por conta que eu já demonstrei os primeiros deuses da destruição para os primeiros indivíduos que vieram para cá, então vocês verão os restantes do universo. Então, por favor, prestem atenção, porque a apresentação irá começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição. E é claro, assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais da reação. Mais uma coisa, fotos e imagens não são de minha propriedade. Todo o crédito vai para seu devido criador ou criadora, só o que me pertence à história. E mais um detalhe, tudo que for dito aqui ou demonstrado aqui não passa apenas de pura ficção. Então não leve tudo que for dito ou demonstrado aqui a sério, isso não passa apenas de pura ficção. Fim de nota. Agora na reação. Em sexto lugar, temos Mosco. Basicamente, ele foi o primeiro deus a ser nocauteado, mas antes disso ele simplesmente fez uma bagunça incrível na arena. Este personagem é curioso, ele é uma criatura parecida com o Diabrete, o piloto do robô Mosco. O piloto se chama Muli, e ele atua como deus de destruição do universo 3. A descrição oficial deste personagem diz que ele é um deus cuja inteligência supera a da humanidade, e dentro de seu robô, Mosco, ele usa sons de bips para comunicação. Como Mosco, ele geralmente parece muito silencioso dentro de seu traje, não tendo nenhum diálogo verbal com nenhum dos outros personagens com quem interage. No entanto, quando ele se comunica a partir de seu traje, ele emite um sinal sonoro de tons em 8 bits com o olho robótico de seu robô piscando brilhantemente. Na maior parte do tempo, ele conta com seu anjo assistente Campari para traduzir o que ele estava dizendo, como pode ser visto em suas breves conversas com seu supremo Kaioshin. Ele não parece guardar rancor do universo 7 também, ao contrário da maioria dos deuses, até mesmo perguntando para Bios porque ele não foi convidado para a cúpula dos deuses da destruição antes do torneio do poder, assim como o supremo Kaioshin de seu universo gêmeo perguntou
perguntou por que Kai não convidou Shin. Isso não se aplica no mangá, onde ele não gosta de Bills como todos os outros deuses, devido a um incidente de muitos anos atrás, lá do Pique-Esconde. Na hora do anúncio do Torneio do Poder, Mosco demonstra grande indignação, onde o robô reclama que eles não têm tempo suficiente para reunir lutadores suficientes. Como a maioria dos outros deuses da destruição, Moli tem uma baixa tolerância ao fracasso, pois está visivelmente chateado com Catopesra, que é aquele Power Ranger. Ele incrivelmente tropeçou para fora da arena. Apesar do descontentamento, ao contrário de Eramushi e Kitela, ele não ameaçou nenhum dos integrantes. Não se sabe muito sobre sua verdadeira personalidade. No entanto, ele era aparentemente o único deus de destruição disposto a expressar abertamente desdém pelo prazo de Zenyo no torneio. Corajoso. Ele também permaneceu calmo quando Narirama o atacou. Antes de ser apagado, ele revelou sua verdadeira forma e agradeceu calorosamente ao seu assistente Angel pelo apoio contínuo, mostrando que tinha muito respeito por Campari, que é o nome do anjo do universo 3. Basicamente, os deuses e anjos têm inspiração em nome de bebida. Este aqui é o mais evidente, mas basicamente todos são. Eu já tô ligado em qual simboliza qual bebida. Se vocês quiserem, eu posso falar isso em outro vídeo, caso tenha apoio aqui nos comentários. No mangá, quando Moli reclama do pouco prazo, o anjo chega a mentir para defendê-lo, algo completamente diferente do que os anjos costumam fazer. Durante a partida de exibição em que foi forçado a participar, Mosco conseguiu pegar Bills de surpresa e agarrá-lo. No entanto, Bills conseguiu forçar sua saída e esquivar dos outros deuses da destruição, que acabaram acertando em cheio nele devido à finta que Bills fez. Quando Champa convocou uma reunião com os outros deuses da destruição, Campari traduziu para Mosco e perguntou por que Champa não havia convidado Bills do universo 7. Mosco é visto mais tarde dando sua aprovação a Nigrice, ao testemunhar o poder de Narirama. Ele se sente confiante de que seu universo será o vencedor. No Torneio do Poder, Mosco observa enquanto o modo super sobrevivência de Narirama derruba vários lutadores até ser interrompido pelos esforços combinados de Hit e Basil. Quando o time do universo 3 falhou, Mosco foi apagado junto com o resto. Em uma cena emocionante, ele agradece o anjo Campari por seu apoio, antes de ser apagado com o resto de sua equipe. Claro que ele também foi revivido pelo Android 17. A participação dele na luta é realmente muito interessante. Durante a luta de exibição entre os 12 deuses, ele foi mostrado capaz de se esgueirar por trás de Bills e capturá-lo. Bills até escapou, mas com um esforço notável. Depois de tomar o golpe de 2 deuses da destruição por conta da armadilha de Bills, ele conseguiu se levantar e retomar a luta. Ele lutou, subjugou e teve vantagem contra Hellis e Liquir ao mesmo tempo, apertando Liquir com uma das mãos enquanto ataca Hellis com o olho laser. Uma grande dúvida dos fãs é quanto ao poder dele fora de Mosco, ou seja, o quão forte Moli é fora do seu robô. Sabe-se que ele tem reflexo suficiente para pilotar Mosco em batalha contra outros deuses da destruição, então ele não deve ser pouca coisa. Uma coisa que diferencia ele dos outros deuses é seu intelecto genial. Ele simplesmente foi capaz de construir o robô Mosco que pode lutar com os deuses da destruição. Em quinto lugar, temos Champa. Ele é o deus da destruição do universo 6, rival e irmão gêmeo de Bills, além de principal antagonista da saga do universo 6. Assim como seu irmão, Champa é muito confiante em suas habilidades e é bastante indiferente à morte de outras pessoas. Ao mesmo tempo, Champa se mostra ainda mais preguiçoso do que Bills, muitas vezes pedindo avados para cuidar de assuntos que ele, como um Hakaishin, deveria fazer. Ele também se mostrou dissimulado e pouco se importa com as regras ou ordem, o que é perceptível quando ele invadiu o universo 7 para coletar sua parte do conjunto das Dragon Balls. Ainda mais, ele adicionou várias modificações no torneio dos destruidores para apoiar seus lutadores. Champa tende a se comportar de maneira menos digna em comparação a Bills, pois tende a evitar responder perguntas que o incriminem ou o envergonhem. Ao contrário de Bills, Champa não foi visto se comportando de maneira muito educada ou sofisticada, exemplificando ainda mais sua falta de maturidade emocional. Champa também leva sua rivalidade com Bills muito mais a sério, e mesmo com a ameaça iminente de ser apagado caso ele perca o Torneio do Poder, o principal objetivo de Champa era humilhar Bills. Todo Goku tem o seu Vegeta. Ele também é muito egoísta, pois ao saber que a Terra do Universo 7 fornece a Bills uma comida tão maravilhosa, Champa imediatamente expressou seu desejo de obter o planeta para si. Como a maioria dos Hakaishins e Kaioshins, Champa também tem baixa tolerância para o fracasso. Ele é um péssimo perdedor, tendo acesso de raiva infantil e fazendo acusações infundadas na esperança de conseguir o que quer. Ele também demonstra ter um forte gosto por doces, especialmente em suas bebidas, o que parece ser a principal razão para ele estar fora de forma. Champa também é um pouco menos inteligente em comparação ao seu irmão, pois ele não consegue perceber que Goku e Vegeta estavam se movendo lentamente devido aos trajes de treinamento pesados que usavam, fazendo com que ele subestimasse a força dos dois. Assim como os outros destruidores, Champa demonstra ser muito respeitoso com Zenyo. Apesar de sua mesquinhez, Champa, no entanto, parece ser capaz de possuir um respeito e admiração genuínos em certos casos. Após a eliminação de Hit por Jiren, ao invés de ficar bravo, como normalmente faria, Champa orgulhosamente hospitalizou Hit e afirmou que sua derrota não seria em vão. E tá certo, na minha opinião, Hit lutou bem pra caramba. Comenta embaixo sua opinião. Até mesmo quando Kiabe foi derrotado por Frieza, Champa só ficou irritado com a crueldade de Frieza e mostrou o quanto o odiava. Embora estivesse disposto a contratar Frost, Champa mostra antipatia pela natureza maligna deste último e não sentiu a obrigação de ajudar se ele falhasse. Enquanto ele e Bills
discutem muito, já que ele estava prestes a ser apagado, Champa se despediu de seu irmão, embora de um jeito meio zoeiro. Está implícito que Champa pelo menos possuía algum apego ao seu irmão. Além disso, no momento em que foi revivido com a Super Dragon Balls, apesar de não saber qual universo foi responsável pelo desejo, ele assumiu que era o de Bills, demonstrando sua confiança em seu próprio irmão. Da mesma forma, o ego e a explosão emocional de Champa ofuscou sua capacidade de avaliar situações com calma e formar estratégias para lidar com as situações. Por exemplo, depois que ele percebeu que seu universo não poderia vencer nocauteando todos, ele ordenou que sua equipe evitasse conflitos desnecessários e apenas envolvesse o universo 7 para reduzir seus números para que o universo 6 possa vencer tendo o maior número de guerreiros restantes no final do torneio. Ele é sempre mostrado e retratado como um deus da destruição muito poderoso, mas no anime foi revelado também que seu excesso de peso faz com que ele tenha pouca resistência, sendo incapaz de se mover por longos períodos de tempo até ficar exausto. Embora Vados afirme que está claro que é o mais poderoso entre os irmãos, Champa mostrou várias vezes dar a Bills um desafio significativo, quando ele e Bills estavam brigando sobre as regras de beisebol e lutaram corpo a corpo. Isso implica que, em resistência, Bills é superior a Champa. Isso foi mostrado após uma longa batalha de pedra, papel e tesoura. Enquanto a mão de Champa ficou muito dolorida, a de Bills permaneceu imperturbável. Durante a luta do torneio de exibição no mangá, Champa revela que não treina há décadas. Porém, apesar disso, ele mostra vantagem na sua luta contra Sidra. Perto do final da partida, ele foi um dos deuses da destruição derrotados, já que apenas 2 ficaram de pé. Assim, ele conseguiu demonstrar grandes feitos. Em quarto lugar, Ramush. Este deus da destruição é simplesmente insano. E neste top 4, finalmente chegamos nos deuses de elite. Aqueles com mais feitos e com mais poder entre todos. O deus elefante é um deus relativamente preguiçoso, que gosta de ser elogiado. Ele não gosta de destruir planetas, porque acha isso muito doloroso. Como a maioria dos outros deuses, Ramush imediatamente não gostou de Goku por causa das consequências do Torneio do Poder, bem como a atitude casual dele em relação a Zenyo, que Ramush considera desrespeitosa. Aparentemente, ele não percebe que esse mesmo Saiyajin desrespeitoso também ajudou indiretamente a salvá-lo da morte, nas mãos de Zamasu quando este estava prestes a assassinar Goaz, já que o Pacto de Vida faz uma ligação entre o Deus da Destruição e o Kaioshin, e os outros universos não têm vários Kaioshins como o Universo 7, não sei porquê, provavelmente por preguiça da produção. Ele acredita que a força era a chave para vencer o Torneio do Poder, como ele disse para Goaz pensar com o corpo ao invés do cérebro, e também recrutou membros que confiam demais na força bruta. Apesar de seu ego e da aprovação da natureza excessivamente entusiasmada de Muritin, Ramush também se mostra capaz de ser maduro e sério, pois reconheceu o pensamento excessivo de Goaz como sua principal falha. Embora ele não seja maduro na mesma medida de Goaz, ele apresenta algumas semelhanças na medida em que vê os músculos e a carne como uma forma de vencer uma luta. No mangá, o relacionamento dele com Goaz é um pouco tenso, devido aos acontecimentos recentes. Ele mostra frustração ao descobrir o perigo em que Goaz colocou o universo, o atentando contra a vida de seu homólogo. Além de claro, ele viu que Bills foi quem resolveu. Sendo assim, ele não hesitou em ameaçar a vida do seu Kaioshin, mesmo que os dois tenham a vida ligada. Assim como a maioria dos deuses, ele também tem uma tolerância muito baixa ao fracasso. Ele ficou muito irritado quando Rilibeu foi expulso da arena. Afinal, ele nem pensou em usar suas asas. Ele também foi visto batendo comicamente em Jun e Jerasen, de cabeça para baixo, quando ambos foram nocauteados. Ramusha, no final, aceitou seu destino e fechou os olhos depois que todos os membros do Universo 10 perderam e foram apagados da existência. Seus feitos de poder realmente são incríveis. E é aqui que a coisa começa a ficar tensa. Durante a luta de exibição dos deuses no mangá, ele foi capaz de nocautear todos no ambiente que tivessem um nível abaixo de um Kaioshin apenas com um grito. Ele também atordoou todos os deuses da destruição ao mesmo tempo e causou um dano forte em 4 deles também ao mesmo tempo. Além de que ele também foi um dos últimos 4 a ser nocauteado, o credibilizando como o quarto mais poderoso. Em terceiro lugar, temos Belmont. Provavelmente o deus da destruição com a participação mais fascinante na luta dos deuses. Belmont não perdoa o mal e nem o acata, pois é descrito como um deus pacífico, marcando um toque de ironia por ser um deus da destruição. Ele está muito satisfeito com os valentes esforços da tropa do orgulho e com seu trabalho. A justiça faz o seu coração palpitar. Em contraste com as relações mostradas entre a maioria dos deuses da destruição e seus respectivos Kaioshins, Belmont parece ter um relacionamento civil e cordial com Kai, o Kaioshin do Universo 11. Ao invés de ser rude ou agir de forma superior ao seu homólogo, Belmont deve ouvi-lo e está disposto a conversar sobre decisões. No entanto, ele não deixa de ser indulgente, pois gosta de ser mimado por várias mulheres com a aparência de bobo da corte. Ele as encontrou em um planeta que ele iria destruir. Quando uma delas ameaçou Margarita, ela ameaçou um anjo com uma faca. Então, ela foi destruída por Belmont, pois ultrapassou o limite que ele tolera. Ao contrário de Bills e Champa, que se deleitam com sua posição de Deus, Belmont é mais humilde quanto a isso, pois selecionou pessoalmente um sucessor em potencial para o seu universo, Topo, permitindo até mesmo que ele observasse alguns eventos exclusivos de divindades. Essa humildade se estende pelo menos parcialmente à sua força. Enquanto Bills está irritado com qualquer sugestão de que ele poderia ser superado por qualquer pessoa, fora isso, Belmont parece confortável com o fato de que Jiren é mais forte que ele. Já
já já vou comentar o nível de poder de Goku e Vegeta em relação a esses deuses. Fiquem até o final do vídeo porque vai prejudicar a compreensão de vocês significativamente se vocês não ficarem. E também, se você assistiu até aqui, é porque você tem interesse, então com certeza vai ajudar muito. Ele fica furioso quando o Android 17 questionou o desejo e o comportamento de Jiren, gritando que tal julgamento de Jiren deveria ver apenas daqueles que o conhecem. Também, mais incomum para um deus da destruição, Belmont está mais inclinado a ouvir sua anja assistente, a Margarita. Isso provavelmente é parte do motivo pela qual o nível mortal do universo 11 é o mais alto entre os participantes do Torneio do Poder. Devido a isso, tanto Belmont quanto Kai, o Kaioshin, são muito mais confiantes em sua equipe, a Tropa do Orgulho, e menos preocupados com o apagamento do que os deuses dos outros universos. Quando reduzido a apenas 3 lutadores, Belmont afirmou calmamente que enquanto a qualidade de seus guerreiros for maior que a quantidade de lutadores de outros universos, e quando o Dispo foi eliminado, deixando o universo 11 com apenas 2 membros, Belmont ainda dificilmente reagiu. Seu comportamento calmo finalmente quebrou quando o Topo foi eliminado do torneio e expressou choque e frustração absoluta, principalmente quando Jiren era colocado em uma situação difícil ou parecia sofrer danos. Após seu universo ter perdido, embora estivesse chocado com a morte iminente, ele logo se acalmou e aceitou seu destino. No mangá, é revelado que Belmont já foi membro da Tropa do Orgulho e era amigo do mentor de Jiren, Gichin. É por isso que Jiren tinha a aprovação de Belmont para ressuscitar o seu mestre como desejo. No anime, ele foi afirmado por Whis como sendo mais forte que Bills, embora Bills retruque que Belmont apenas o venceu em uma queda de braço. Essa cena aqui, basicamente, eu não considero nada, porque eles mudaram o personagem no mangá. Quem faz queda de braço com Bills é outro personagem no mangá, e o mangá é um material muito mais puro, feito pelo Akira Toriyama, sem muita intervenção da Toei, então esse trecho aqui conta muito pouco, além de que o Bills discorda. No mangá, durante o torneio de exibição, Goku e Gin acreditavam que Belmont e os outros deuses teriam sido derrotados, ou possivelmente até mortos, se fossem atingidos pela Esfera da Destruição. Claro, quem jogou a esfera foi o Bills. Então, que começa o show de Belmont. Ele provou ser capaz de chutar Sidra facilmente para baixo, embora pegando ele desprevenido. Além disso, ele foi capaz de danificar todos os deuses da destruição, capturando-os em bolas e aprisionando e atacando com cartas de energia. Quando ele é atacado pela energia da cauda de Liquir, ele não sofre nenhum dano, e quando a partida chega ao fim, é revelado que Belmont fingiu ter sido derrubado e não sofreu nenhum dano durante a partida. No anime, eles tentam hypar mais o poder do Jiren. No mangá, o Topo apenas fala que, no que se refere às habilidades de combate, Jiren supera Belmont, mas até aí beleza, nas habilidades de combate, provavelmente o Mestre Kami supera o Broly, mas não quer dizer que o Mestre Kami seja mais forte que Broly, embora sim, existem outras falas que indicam que Jiren é mais forte. Agora chegou finalmente a briga de gato e rato. Em segundo lugar, temos Kitela. Como Bills, Kitela é um tanto preguiçoso. No entanto, enquanto Bills cumpre seus deveres, embora de forma imprudente e aleatória, Kitela prefere jogar videogame e comer fast food. Ele é um deus vaidoso e manipulador que está disposto a usar recursos questionáveis. Isso, claro, se ele conseguir chegar no topo da competição, além de ter status com sua imagem por toda a sala. Sua rivalidade com Bills é maior que a de Champa, pois ele parece ter um forte ódio do deus de destruição do universo 7 e muitas vezes conspira contra ele, inventando vários esquemas para impedir ou eliminá-lo completamente antes do Torneio do Poder. Ele é bastante inteligente e sorrateiro, convencendo Sidra a usar assassinos para eliminar Frieza, preparando-os para assumir a culpa. Ele também parece ter boas relações com o Supremo Kaioshin de seu universo, Kuru. Ao contrário da maioria das outras divindades que ficaram atordoados com o apagamento do universo 9 pelos Zenhos, Kitela não se incomodou e se divertiu bastante, mostrando que não tem compaixão pelos outros. Quando Kitela estava prestes a ser apagado, ele agiu histérico e recusou este fato, jurando levar os outros com ele antes de desaparecer. Embora depois de todos os universos apagados terem sido restaurados pelo desejo do 17, Kitela parece estar calmamente olhando na mesma direção que seus subordinados, mostrando que sua ameaça de antemão foi justamente naquele momento de medo. Notavelmente no mangá, Kitela era forte o suficiente para derrotar Bills em uma queda de braço. Exato, no mangá mudaram o Belmont pelo Kitela, que faz muito mais sentido. Provavelmente eles misturaram as ideias ali do Akira Toriyama quando fizeram o anime, mas o maior rival do Bills é o Kitela. A intenção de Akira Toriyama era fazer um joguinho de gato e rato. Bills diz que não perderia para ele em um combate corpo a corpo. Durante a partida de exibição do Zenhou, a luta dos 12 deuses, Kitela derrota Yuan em combate contra ele. Ele, Bills e Belmont provam ser os últimos 3 deuses da destruição ativos. No entanto, antes que os socos finais de Kitela e Bills possam atingir um ao outro, o grande sacerdote interrompe a luta, e ele faz isso com muita facilidade, os 2 deuses mais fortes em um ataque combinado sendo parados com apenas um dedo. O Daishinkan é sinistro, e em primeiro lugar temos Bills. Vocês já esperavam, né, pessoal? Ele, claro, dispensa apresentações. Durante a batalha contra todos os deuses da destruição, Bills mostrou uma vantagem sobre seus colegas, que o atacaram juntos. Apesar de ser completamente defensivo ao ataque do grupo, Bills esquivou-se com habilidade e calma, utilizando uma técnica de reação automática muito semelhante ao instinto superior, provavelmente um estágio inicial desta técnica. Enquanto momentaneamente capturado pelo enorme mosco, com algum esforço, Bills conseguiu sair de seu corpo. Sua velocidade provou ser grande o suficiente para enganar seus inimigos, escorregando para fora de vista e lançando Champa no ar como uma distração. Claro, o Champa se parece com ele, trollando todos
todos os deuses em uma estratégia genial. Assim que ele pegou Araki, Champa, Sidra, Belmont e Gin juntos, ele lançou uma bola de energia que foi combatida pela barreira de Sidra. Goku e Gin acreditavam que se não fosse pela defesa de Sidra, ele certamente teria derrotado, se não matado, os 5 deuses. Bills derrota Ramush em combate. Ele, Kitela e secretamente Belmont provam ser os últimos 3 deuses da destruição ativos. No entanto, antes que os golpes finais de Bills e Kitela pudessem atingir um ao outro, o grande ministro interrompe a luta. Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, também observou que Bills poderia destruir o reino dos Kaioshins, que é cerca de 1/10 do tamanho do universo 7. Por todos os seus feitos, ele não poderia estar numa posição diferente. Bom, agora eu vou falar pra vocês mais detalhadamente o embasamento da lista rapidamente para não deixar dúvidas. A lista foi feita, como eu falei no começo, embasada pelas falas do mangá, todos os diálogos que citam os deuses, as falas do Akira Toriyama, os combates que os Hakaishins participam, principalmente a luta dos 12 deuses no torneio de exibição, e os seus feitos, principalmente pelos feitos. Algum personagem pode variar aqui na lista? Sim, mas se a lista flutuar, vai ser mais no meio. Bills e Kitela, sim, são os mais poderosos. E quanto a Goku e Vegeta? Se o terceiro é Belmont, Goku e Vegeta então, se superaram Jiren, atualmente no mangá, seriam mais fortes que Belmont? Isso não é um absurdo? Não é um absurdo um deus ser superado por um mortal? Não. Na verdade, os deuses eram mortais antes de serem deuses, então foram candidatos e viraram deuses. Absolutamente normal. Seria estranho se eles tivessem superado os anjos. Esses sim são mais cabulosos. Bom, pessoal, eu dei o meu máximo pra trazer este vídeo pra vocês. Este vídeo deve ter dado umas 1000 faixas de áudio, edição bem trabalhada, ainda vou ler os comentários de vocês. Tô me dedicando bastante aqui no canal e só preciso do apoio de vocês com um like, uma inscrição. E se você tem algum amigo que curte Dragon Ball e puder compartilhar este vídeo, com certeza vai ser um vídeo bem instrutivo. Eu também fiz um vídeo dos 20 mais fortes do universo 7, sim. E você pode conferir clicando aqui, que é um vídeo tão bom quanto este. Inclusive, é um grande viral aqui do canal. Agradeço imensamente pelo apoio de vocês. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fico por aqui e... Zeus. Mosco, isso está confuso por conta que ele falou que ele foi o primeiro indivíduo a ser derrotado, mas também foi o que deu mais dano. Isso eu não entendi muito bem, mas vamos prosseguir. Hades. Parece que o robô em questão não passava apenas de um traje, então o que controlava esse traje era esse diabrete. Bom, ele deve ter uma imensa inteligência para controlar mesmo com seu devido ao tamanho minúsculo. Controlar esse traje imenso. Hades. Então a descrição desse deus é que ele tem uma inteligência superior da humanidade, então eu devo presumir que por ser um ser superior à humanidade, ele tem altas capacidades, suponha. Hermes. Olha só que interessante, então basicamente todos os deuses desse universo de DBZ e DBS ou Deus, porque é só DBS, são acompanhados de respectivos anjos. Interessante. Isso é muito interessante. Hércules. Pique esconde. Como assim pique esconde? O que significa? Black. Bom, resumindo, isso é uma coisa que foi apresentado na primeira parte antes de vocês chegarem aqui. A primeira parte foi demonstrada para os primeiros indivíduos daqui, mas resumindo, esse esconde-esconde foi uma forma de brincadeira entre todos os deuses da destruição, mas um deus em questão dormiu durante os esconde-esconde inteiro, e por isso todos os deuses da destruição de todos os 12 universos, ou melhor, todos os 11 universos têm ódio desse deus da destruição. Bom, era isso que vocês deveriam saber. Bom, agora continuamos com a apresentação. Adão. Apagamento. Como assim apagamento? É a mesma regra do Ragnarok do nosso mundo. Quando o lutador ele perde, ele é apagado. Kagami Taiga. É mais ou menos, mas em questão no torneio do poder aí é uma batalha campal. Então resumindo, todos contra todos, são 10 lutadores para cada universo, e os 10 lutadores do universo em questão for derrotados, todos rola simplesmente pela regra natural do torneio universo, junto com seus planetas e suas galáxias, e todos os seres vivos, junto com o deus da destruição fora o anjo, são apagados. Todos os indivíduos em questão da sala de cinema, não importa se é um deuses romanos ou valquírias, soaram frio só por ouvir a missão da regra desse torneio, que literalmente era muito diferente da regra natural do Ragnarok. Loki. Não, você só pode estar brincando com a nossa cara, só pode estar zoando com a nossa cara. Fala o que é zoeira.
Não é zoeira, essa é literalmente a regra do universo, ou melhor, do torneio que foi criado para um caso. Botar o universo em seus devidos, porque antes tinham muitos deuses isentos de seus cargos, então o Deus Supremo desse universo, vendo isso, estava literalmente apagando cada galáxia desse universo em questão um por um, mas o indivíduo em questão, que vocês já conhecem como Son Goku, deu a ideia de fazer um torneio, colocar todos os 12 universos para lutar nesse torneio. Mas a ideia de apagamento existencial não foi o Goku. Ele nem sabia que os universos poderiam ser apagados, ele só ficou sabendo quando seu próprio Deus da Destruição o avisou sobre as consequências desse torneio. Isso em questão me fez entrar em um consenso Lubuitor. Mesmo sabendo dessas devidas consequências, vocês ainda estariam dispostos, se tivessem a capacidade de lutar nesse torneio, lutariam ou não? Os dois mencionados ficaram em silêncio, pensando na devida resposta que poderiam dar para essa pergunta do Dark, e ambos então não responderam por conta que essa resposta seja muito difícil para os dois. Loki. Champa, esse é o nome, essa bola de gordura chamada de Deus da Destruição. Isso para mim não é um Deus da Destruição, é um cara que comeu até demais e suponho aqui ele deve ser um baitão comilão. Odin. Loki, por favor, tem mais dívida ao respeito sobre quem está sendo apresentado, por conta que pode ser um Deus da Destruição que só é assim por conta de sua anatomia. Talvez com essa forma de corpo ele esconda um poder imenso, porque lembra, não vamos julgar um livro pela capa. Thor. Eu não acredito que eu vou dizer isso, e pode ser que isso eu diga apenas nesse lugar e apenas aqui, mas vou ter que concordar com Loki, o que é inaceitável, um Deus sempre preguiçoso. Zeus. Bem, eu não posso mencionar muita coisa por conta que na minha mitologia tem um Deus dos vinhos, então eu não sei se isso seria inútil ou não. Olha, quer que eu te falei a verdade, ou quer que eu ainda mantenha um respeito por você e sua mitologia, Zeus? Bom, eu sei que a verdade que você vai falar eu já suponho, então eu quero que você ainda continue mantendo o respeito, então é melhor não falar nada. Hércules. Além de ser um deus preguiçoso, ele também é irresponsável, ladrão. No caso ladrão, eu digo que ele rouba nas regras do próprio jogo. Buda. Eu acho que isso para mim já é o cúmulo em questão, por conta que somente por conta do fato da terra de comida melhor do que a terra do universo dele, ele quer roubar a terra ou trocar a terra com a terra do seu próprio universo, que Deus supor que por conta de sua negligência a terra dele já deve ter morrido. Black. Bem, como devo dizer, essa informação está corretíssima por conta de como o universo 6 e o universo 7 são pares um do outro, são basicamente gêmeos um do outro, são praticamente gêmeos. Então tudo o que aconteceu na Terra do universo 7, que a Terra padrão é basicamente o universo principal, aconteceu tudo igual no universo 6, só que em questão os humanos não existem no universo 6, e por consequência das guerras dos humanos o universo 6 a Terra não resistiu e não tem mais vida senciente vivendo naquele planeta, e é um planeta morto. Adão. Eu não sei se eu fico enojado ou fico irritado, praticamente os dois. Eu acho eu tô com uma vontade de, se eu ver-se esse Deus na minha frente, eu mesmo iria arrematá-lo de seu dever do título de Deus da Destruição. Zeus. Olha, pela primeira vez terei que concordar com o pai da humanidade. Isso não é um deus, isso é um ser que não merece nem estar existindo, e nem é por conta da terra em questão que eu falo, isso é por conta de sua falta de dever e ordem. Shiva. Oxi é um meu filho, o que meu filho tá fazendo aí? Como assim? Ele é o deus da destruição desse devido universo. Bom, não deve ser o deus da destruição de Goku, Vegeta ou Gohan, mas deve ser o deus da destruição de um certo universo. Buda. Bom, eu acho que eu devo te felicitar, Shiva, pelo menos um dos seus filhos apareceu nesse universo em questão, por mais que seja com outro nome, mas ainda mantém a mesma aparência, então mesmo estando com outro nome ainda assim é seu filho. Black. Ai, um adendo, Shiva, seu filho é o deus da destruição do 10º universo, mas em questão vai ser velado que ele quase morreu por conta de um devido evento que aconteceu nesse universo em questão, mas não fique preocupado, esse evento foi resolvido pelo deus do 7º universo, Bios, então não se preocupe, seu filho está bem. Shiva. Bom, como você falou, não vou ficar preocupado, mas com a menção do meu filho quase morreu já me deixa um pouco tenso, mas como você pede para eu não ficar preocupado, eu vou levar isso em consideração. Okita.
Bom, gostei do jeito do método dele em questão de chamar guerreiros fortes para seu devido ao universo. Mas aí que vem a dúvida, ele só vai remeter a guerreiros fortes ou vai também manter um ciclo de estratégia? Sasaki. Possivelmente ele vai manter ambos, mas é bem possível que também siga somente o ritmo da força bruta em vez da estratégia, mas pode ser que mude repentinamente o método quando perceber que somente a força bruta não vai ser o suficiente. Jack Estripador. Bom, pelo visto no torneio em questão ele só foi apenas pela força bruta, mas parece que somente a força bruta não deu certo. Realmente então ele decidiu ouvir seu conselheiro, mas mesmo assim ele perdeu. Isso é uma devida lástima. Atena, então esse Deus como aparência peculiar, é um Deus pacífico, aceitando não só a bondade, mas também não virar nas costas para a maldade, isso é um pouco impressionante. Afrodite. Bom, parece que ele tem um relacionamento civil e cordial com o seu monólogo, não sendo tão arrogante quanto os outros deuses da destruição que foram apresentados, tirando aquele robô que foi apresentado. Primeiramente, ele também parece tão respeito pelo seu servente, ou melhor, seu monólogo. Brunilda. Eu acho que essa informação não deveria ter sido mostrada por conta que ele é muito inteligente e lembra de mais usos eu sendo mulherengo. Poseidon, eu não sei se isso foi audácia ou muito menos coragem de tentar ameaçar um anjo com uma faca, no caso mereceu essa punição de ser apagada completamente. Triste, bom, tirando o fato que ele seja mulherengo ou indulgente, ele pensou tirando as outras opiniões dos outros deuses de sangue orgulhosos, por serem deuses, ele logo pensou em procurar um sucessor para si. Alvíter. Parece que pelo visto ele escuta muito mais também seu devido anjo, e muito mais também deve ser por conta dessas decisões, que o nível mortal de seu devedor universal é muito superior aos outros universos. Yoki, um rato é o próximo deus da destruição a ser demonstrado, porque tem que ser um rato. Eu não julgo os universos em questão, mas eu já imagino que esse daí vai ser muito pior do que o deus da destruição do universo 6. Geiravor, esse Deus realmente está começando a me tirar um pouco do meu devido sério, por conta que ele não só tentou eliminar o universo 7 do devido torneio antes do torneio começar, como também é um devido trapaceiro. Reginleif, ele também se demonstrou você um pouco sádico a achar divertido o fato do termo de apagamentos de universo, mas quando ele mesmo foi vítima desse apagamento, ele agiu histérico e ameaçou. Nifty. Bom, chegamos enfim ao fim de mais uma apresentação, então espero que todos tenham gostado. Bem, agora eu ia pedir para todos os deuses, valquírias e humanos seguissem para suas habitações, mas como ainda teremos que ver muita coisa ainda, então eu peço que vocês continuem sentados em seus devidos assentos. Bom, meus queridos espectadores, esse foi o vídeo extra de hoje. Bom, entrando em questão, eu trouxe esse vídeo por conta que eu queria finalizar o vídeo inteiramente, como eu fiz na primeira parte com os personagens de Boku no Hero. Eu sei faria muito sentido eu trazer os personagens de Boku no Hero para finalizar essa parte do vídeo em questão do capítulo extra, mas como eu não quero bagunçar os conteúdos por conta que já finalizamos com os personagens de Boku no Hero, então eu decidi trazer justamente a partir com esses personagens e não bagunçar as histórias em questão. Bom, era só isso que eu queria mencionar. Então, meus espectadores, daqui eu me despeço de vocês e espero vocês em um próximo capítulo de reação/apresentação. Daqui eu me despeço até mais, fim do capítulo de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.